Nos Estados Unidos, crianças de 5 a 11 anos começaram hoje a receber a vacina contra a Covid. O Centro de Prevenção e Controle de Doenças autorizou o uso emergencial do imunizante da Pfizer para essa faixa etária, que soma 28 milhões de pessoas. Serão 2 doses, mas com 1/3 da quantidade usada em adolescentes e adultos. Pois é, nos Estados Unidos, a população infantil já começou a receber a vacina. A dose é fracionada, mas, de acordo com a Pfizer, a eficácia no público entre 5 e 11 anos supera os 90% contra infecções. E, por isso, sua aplicação pode dar mais segurança aos pais americanos e, em breve, também aos brasileiros. Ainda mais agora que as atividades presenciais nas escolas foram retomadas com força total. A presença dos estudantes nas escolas passou a ser obrigatória na rede estadual de Minas Gerais a partir desta quarta-feira. Depois de mais de 1 ano e 7 meses com aula de forma remota por causa da pandemia, os alunos de 11 escolas municipais de Sinop voltaram hoje às aulas totalmente presenciais. 1 ano e 7 meses depois do início das restrições por causa da pandemia do novo coronavírus, hoje foi dia marcado para o retorno às aulas presenciais da rede pública de ensino de Aracaju. A vacinação do grupo de crianças e adolescentes pode garantir a cobertura de 32% da população mundial e 1/4 da população brasileira. Por aqui, o processo de autorização deve ser mais lento do que nos Estados Unidos, mas não muito. A Pfizer deve encaminhar ainda este mês à Anvisa o pedido para aprovação da sua vacina para o público entre 5 e 11 anos. Os documentos devem ser semelhantes aos apresentados às autoridades de saúde dos Estados Unidos. A diferença por aqui é a resistência do próprio governo e a ação de radicais anti-vacina, que chegaram ao ponto de ameaçar de morte os diretores da agência, os mesmos que têm a responsabilidade de analisar os pedidos para uso de imunizantes em crianças. E esse tipo de ameaça vai ser averiguada. Se ligou um alerta bem forte, porque a Anvisa tem sido um órgão que respeita a ciência no país, nas suas decisões, bastante técnico, e não pode sofrer esse tipo de constrangimento. Qual a expectativa sobre o início da vacinação de crianças no Brasil? Por qual razão essa estratégia é importante, mesmo com um número muito baixo de casos de hospitalização e morte nessa população? E por que os pais não precisam ter medo de vacinar seus filhos após a autorização pela Anvisa? Esses são os temas do Ao Ponto desta sexta-feira. Sou Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran e nesse episódio conversamos com o médico infectologista e pediatra Renato Kifuri, diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações. Fique com a gente. Dr. Renato Kifuri, com o início da vacinação das crianças nos Estados Unidos, entre 5 e 11 anos, no caso, a vacina da Pfizer-BioNTech que está sendo utilizada. Quando é que a senhora acredita que a gente deve iniciar esse mesmo tipo de vacinação nesse público aqui no Brasil? Olha, eu acho que é uma questão de tempo. O licenciamento da vacina da Pfizer entre 5 e 11 anos foi baseado num estudo muito semelhante que permitiu o licenciamento de 12 a 17 anos. Foram mais ou menos 2.500 crianças envolvidas, que conseguiu demonstrar não só a segurança, mas a eficácia, a resposta imune. E olha, curioso nesses dados, curioso por um lado, a gente já imaginava isso com outras vacinas, não é diferente, mas nós conseguimos, ou eles conseguiram a mesma resposta imune, a mesma proteção, com 1/3 da dose. Ou seja, a gente utilizar doses menores em crianças, em geral, se traduzem para uma resposta muito semelhante do que adultos que recebem, ou adolescentes mais velhos que recebem doses plenas. Então, é um dado interessante porque chama a atenção por esses dois aspectos. É tão eficaz como numa concentração de vacina muito menor, o que propicia, ou que nos antecipa aí, vamos dizer, uma vacina com perfil de segurança ainda melhor. Pois é, como é que é a apresentação dessa vacina para as crianças, doutor? O senhor falou que é 1/3 da dose, mas é a mesma vacina dos adultos, aplicada numa quantidade menor? É uma formulação específica mais diluída? Como é que é essa vacina para as crianças? A gente vai poder usar a mesma vacina
já está sendo aplicada nos adultos e adolescentes nas crianças ou não? Teria que ser uma encomenda específica de vacina infantil? Essa é uma questão importante, Carol, porque eles vão determinar no registro agora da Anvisa aqui no Brasil se vão exigir. Nos Estados Unidos estão utilizando a mesma formulação. Eles estão simplesmente usando 1/3 da dose, aplicando um volume menor. Faz uma diluição, na verdade, diferente, para que aquele frasco que rendia 10 doses passe a render 30 doses. Então foi uma maneira rápida que os americanos utilizaram para já seguir iniciar o programa de vacinação sem depender de um enfrascamento diferente, uma bula diferente, foi só uma mudança. Isso é uma exigência que a Anvisa eventualmente pode fazer, que a apresentação do produto seja diferente, mas eu creio que num cenário de pandemia isso não faz muita diferença, né? A gente pode utilizar a mesma vacina, diluindo numa quantidade maior, para que um mesmo frasco aí seja possível, ao invés de vir com 10 doses, vir com 30 doses, utilizando aí uma quantidade menor, de uma concentração menor por criança aplicada. Ainda nesse tema do fracionamento, com a aprovação para as crianças, a gente também pode pensar agora em estudos de doses fracionadas para outros públicos, como o próprio público adulto? Olha, 2 curiosidades, né? Ou 3, né? A primeira delas é a vacinação da própria Pfizer, que vem sendo estudada em crianças de 2 a 5 anos. Não estão apresentados esses estudos, mas alguns estudos estão sendo feitos com 1/10 da dose. Não com 1/3, mas com 1/10 da dose. Eu chamo a atenção disso porque a gente tem outros exemplos de vacinas, como da hepatite B, da hepatite A, onde a gente utiliza quantidades bem menores na criança que responde de uma maneira mais robusta, até pelo seu sistema imunológico mais competente. HPV, por exemplo, é outra vacina onde a gente, em cima dos 15 anos, precisa de 3 doses para proteger a pessoa. Abaixo dos 15 anos, 2 doses trazem a mesma proteção. Então esse é um fenômeno já conhecido de outras vacinas. E a questão que você chamou a atenção importante em relação a doses menores, há um estudo feito aqui no Brasil, inclusive, no Espírito Santo, com metade da dose da vacina AstraZeneca, mostrando resultados muito bons. Então, esquemas de vacinação primária, não estamos nem falando de reforço. E a própria Pfizer está estudando também para adultos, para indivíduos previamente vacinados, aqui não esquema primário, mas doses de reforço, também sendo feita com meia dose. Essa é outra vantagem, além de melhorar o perfil de segurança dessas vacinas utilizando doses menores, você traz economia de custo. De uma dose você faz 2, é possível vacinar o dobro de pessoas. Mas isso, por enquanto, está no campo dos estudos, ainda não é possível antecipar que a gente possa já aplicar doses menores, né, em adultos. Por enquanto, o que a gente tem são as doses de 5 a 11 anos de 1/3 da Pfizer, e às vezes os estudos vão avançando com doses menores. As crianças não foram priorizadas porque são menos afetadas pela Covid-19 e têm menos risco de complicações. Elas também não parecem ser as principais disseminadoras do vírus. Por isso, há um debate sobre a importância de vacinar esse grupo para conter o avanço da pandemia. Doutor, muita gente pode se perguntar sobre a razão para vacinar crianças nesse momento, se via de regra os sintomas são mais fracos, o percentual de mortes de crianças por Covid é muito inferior ao das outras faixas etárias, né? Qual é a justificativa para iniciar a vacinação de criança nesse momento? Olha, excelente pergunta, Carol. A gente tem sempre há muita discussão em relação a isso, porque nós começamos lá atrás, talvez houve um equívoco nosso mesmo, nosso que eu digo é de todos nós que falamos com a população, no sentido de dizer que as crianças não eram muito atingidas, que a gente não precisava vacinar crianças, que a prioridade era vacinar os adultos, e acabou ficando muito no imaginário da população essa questão de que crianças não têm doença grave, crianças não precisam ser vacinadas, quando na verdade o raciocínio está um pouco equivocado, no sentido de que quando você compara crianças com adultos, é óbvio que há uma diferença, uma desproporcionalidade muito grande. Crianças são muito menos acometidas pelas formas graves. Só para você ter uma ideia, as crianças representam, menores de 20 anos, na verdade, crianças e adolescentes, representam 0,4% do total de mortes.
Olhando para esse número, parece pequeno, 0,4% só, mas 600 mil mortes, Carol, nós estamos falando de 2.400 crianças e adolescentes que perderam a vida para a Covid-19. Ou seja, é a doença hoje prevenível por vacinação que mais mata. Né? Nós não temos nenhuma outra doença que mata mais do que a Covid-19 que seja prevenível. Se nós somarmos todas as mortes por todas as doenças do calendário, o que morre de sarampo, coqueluche, meningite, difteria, pneumonia, hepatite, todas elas juntas não somam 2.000 mortes. Ou seja, a gente hoje tem uma doença que tem um impacto importantíssimo na pediatria. Só isso, por si só, já justificaria a vacinação de todas as crianças e adolescentes. Eu não estou nem falando da Covid longa, não estou nem falando da síndrome inflamatória, uma complicação tardia da Covid-19. Então, nós temos razões de sobra para recomendar a vacinação de crianças. E também dá para dizer que a vacinação das crianças de alguma forma ajuda a combater, a achatar as curvas entre os adultos. Embora a criança seja um vetor de pequeno potencial, ele não deixa de ser um vetor, não é? Ele pode vir a ser um vetor. Perfeito, exatamente. Esse dado também, vamos dizer, justifica e corrobora ainda mais a recomendação. O Brasil é um país que tem 1/4 da sua população com menos de 18 anos. O mundo tem 32% da população com menos de 18 anos, alguns países da África até com 42% da população. Então é natural, quando a gente fala em aumento de cobertura, redução das taxas de transmissão, incluir crianças e adolescentes, tem esse benefício enorme no controle global da pandemia. Então, como já não se bastasse essas razões de epidemiológicas, de saúde infantil, de mortalidade, de complicações, de fase tardia, temos justificativas em saúde pública, justificativas éticas de incluir as crianças na vacinação, além da saúde mental dessas crianças, muitas vezes com problemas de depressão, de ansiedade, fora das escolas. Ou seja, a vacinação de crianças, com a segurança que nós dispomos hoje, isso é importante destacar. Os que têm insegurança em vacinar seus filhos estão preocupados com os efeitos colaterais. E até hoje não há nenhuma evidência, Roberto, de que a gente tenha algum prejuízo na segurança dessas vacinas. Os benefícios superam e muito os eventuais efeitos adversos. Doutor, com essa volta às aulas, né, agora no segundo semestre, as aulas voltaram praticamente em todo o país, inclusive nas redes públicas. Vocês perceberam em consultório um aumento da circulação do vírus entre as crianças, inclusive com casos mais graves, ou não? Não, Carol, a gente tem visto muito aumento de outras doenças respiratórias represadas pelo distanciamento do ano passado. Então, como a gente tem anualmente epidemias dos outros vírus, de gripe, de bronquiolite, de resfriados, do vírus sincicial respiratório, que é um vírus importante que acomete nossas crianças, e nós ficamos ali 2 anos praticamente sem circulação desses vírus. À medida que você retorna, você vê muitas dessas crianças que não foram expostas no ano passado e nem esse ano, ou seja, um acúmulo de suscetíveis muito grande, que faz com que, num primeiro momento, a gente veja muita doença respiratória, mas não de Covid. A gente tem visto muito pouca Covid nas crianças com a volta às aulas. Isso é um fenômeno que a gente já esperava e vem acontecendo nos outros países, a gente tem aprendido. O que acontece dentro das escolas é só um reflexo do que está acontecendo fora dela. Quando você tem momentos de alta circulação da Covid-19 na comunidade, nos adultos, no transporte, muitos casos, taxas de transmissão elevadas, hospitais cheios, na hora que você vai para dentro da escola, essa alta transmissão na comunidade é refletida dentro da escola. Na hora que você vê baixos índices de transmissão na comunidade, como estamos atualmente, você vai ver raros casos de Covid dentro da escola. Ou seja, a escola não incrementa casos de Covid. Em nenhum lugar do mundo, a abertura ou fechamento de escola se traduz em aumento ou mudanças de curva epidemiológica. O que acontece dentro da escola só é um reflexo do que está acontecendo fora dela. Doutor, e aí a gente vai para o Ministério da Saúde. Nós não vimos da parte do Ministro da Saúde nenhum tipo de estímulo, de palavra incentivadora da vacinação de crianças. Muito pelo contrário, o que dá para perceber é uma certa resistência nesse momento. Por que ocorre essa resistência na sua avaliação? Olha, infelizmente a gente tem aí grandes dificuldades na comunicação do Ministério, especialmente do presidente, que tem se revelado um
um antivacinista, né, na medida que relaciona vacinas, relaciona equivocadamente vacina com AIDS, vacina com o desenvolvimento do HIV, vacinas que podem causar risco para as pessoas. Então, isso a despeito dessa desmotivação de fontes oficiais, o brasileiro continua confiando muito nas vacinas e nós temos uma das melhores coberturas vacinais em todo o mundo e vamos chegar ao final do ano com uma porcentagem elevadíssima de vacinados. E olha, os adolescentes estão dando bom exemplo na vacinação contra a Covid. Em Montes Claros, a adesão entre eles já é maior que a dos jovens de 18 a 25 anos. Então, se a gente tivesse ainda uma política proativa das vacinas, tivéssemos, vamos dizer, medidas incentivadoras de vacinação vindas do poder público, vindas das autoridades, certamente a gente teria uma expressão dessa adesão da população ainda maior ainda. Esperamos que toda essa comunicação que fazemos por aqui, que as sociedades científicas e com o espaço que vocês nos dão, a gente consiga levar informação de qualidade, como a gente tem feito nesses últimos anos, para que a gente consiga, na verdade, dar segurança para a população. É importante destacar que nenhuma vacina será colocada à disposição, a serviço da população brasileira, que não tenha passado pelo crivo dos órgãos regulatórios, da Anvisa, da recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria, da Sociedade Brasileira de Imunizações, entendendo como uma vantagem importante para a população se vacinar. Não há sentido nós colocarmos vacinas para a população que as coloque em risco. As vacinas têm que ser muito mais benéficas do que seus eventuais efeitos colaterais. O próprio presidente da República lançou dúvidas sobre a vacinação dos adolescentes. O ministro da Saúde chegou a paralisar a vacinação, fazendo uma suposta associação entre a vacina e a morte de uma adolescente, que depois o próprio ministério teve que admitir que não tinha nada uma coisa a ver com a outra, né? Existe algum risco real na vacinação de crianças e adolescentes, ainda que ínfimo, doutor? Por exemplo, a questão da miocardite, que era uma preocupação em relação à vacinação de adolescentes. Qual é o risco real de vacinar uma criança? Como qualquer medicamento, como qualquer vacina, a gente tem efeitos colaterais. E quando a gente estuda, às vezes, essas vacinas lá atrás, quando elas foram desenvolvidas em 30, em 40, em 50 mil pessoas, esses efeitos colaterais muito raros, às vezes, não aparecem. E a gente foi aprendendo que os efeitos, às vezes, de trombose, os efeitos, às vezes, algumas reações neurológicas, às vezes a inflamação do coração, pode acontecer como efeito colateral dessas vacinas. E aí nós temos que olhar para exatamente qual é o risco, né, desses efeitos colaterais. Para a miocardite em especial, que pode acontecer como consequência de qualquer uma das vacinas da Covid, não é só com a vacina da Pfizer, pode acontecer em qualquer idade, não é só em adolescentes, o risco é muito pequeno. Para adolescentes, né, e curiosamente aqui a grande curiosidade é que esse é um evento mais comum em meninos do que em meninas, né, no sexo masculino. Acho que é a primeira vez que a gente fala de uma vacina que dá reação mais em um gênero do que no outro. Mas esse pior cenário, que é o menino de 12 a 17 anos na segunda dose, o risco atribuído de uma miocardite é cerca de 50 casos para cada 1 milhão de doses aplicadas. Quando a gente olha para esse número, isso perto do que a Covid pode causar, inclusive a miocardite pela doença, é muito maior. Né? O número de mortes evitadas, o número de internações, o número de Covid longa, o número de próprio miocardites evitadas pela doença é muito maior do que os efeitos colaterais. Então, todos os países do mundo que já estão vacinando os adolescentes já fizeram essa conta, aqui no Brasil não é diferente. O número de casos de miocardite que a gente vai ter secundários à vacina é muito pequeno, perto do enorme benefício de prevenção que a vacina vai trazer. E outra coisa importantíssima, esse é um efeito benigno, não há mortes relacionadas a essa miocardite. Ninguém morreu por conta da vacina até hoje. Então, o número de benefícios, né, na balança do risco e do benefício, as vacinas continuam sendo extremamente benéficas. Como os casos de trombose, na AstraZeneca também pode acontecer um caso de trombose mais grave do que a própria miocardite e mais frequente, um caso para cada 250 a 500 mil doses aplicadas. Então, esses efeitos são conhecidos, isso vale para qualquer vacina, de coqueluche, a de febre amarela, a de sarampo, todas elas têm às vezes efeitos colaterais mais importantes, mas os benefícios superam de longe esses eventuais riscos.
Bom, doutor, vamos falar um pouquinho da relação da Coronavac com as crianças. Existe já um debate em curso a respeito da eficácia da Coronavac no público mais idoso. Aí a gente vê alguns países, como a China e o próprio Chile, que estão utilizando a Coronavac para imunizar o público infantil. Por qual razão essa mesma vacina já não está sendo utilizada por aqui para imunizar crianças e adolescentes? Olha, na verdade as vacinas inativadas, né, que é do grupo dessa plataforma da Coronavac, são vacinas ou são plataformas muito tentadoras, né, de uso na pediatria, porque são vacinas que a gente usa há muito tempo, né, nas crianças, com um histórico já de vacinação muito, muito grande. Então os primeiros estudos feitos com a Coronavac foram estudos feitos lá na China, com pouquíssimas crianças, que a Anvisa, ao meu ver, corretamente, entendeu como não suficientes para uma aprovação. A Anvisa negou o pedido de uso emergencial da Coronavac em crianças e adolescentes com idades entre 3 e 17 anos. A agência alegou falta de dados que garantam a eficácia e a segurança da vacina da Sinovac e do Instituto Butantan para este grupo etário. São 700 e poucas crianças com doses diferentes da vacina, então a gente precisava de mais dados. E esses dados vêm sendo apresentados à comunidade científica através de programas de vacinação de alguns países que resolveram introduzir essas vacinas. O Chile introduziu a Coronavac acima de 60 anos de idade, a Argentina está introduzindo este mês a vacinação com uma parecida com a Coronavac, a Sinopharm, a partir de 3 anos de idade. Índia está vacinando, Emirados Árabes, a própria China, o que vem nos trazendo aí mais informações, mais um acúmulo de experiência com essas vacinas. Eu acredito que em breve nós teremos também a oportunidade de utilizar vacinas inativadas em crianças. Para isso, esses dados precisam ser mais consolidados, apresentados, para que a gente possa submeter à Anvisa a um processo de registro de extensão de uso em bula para idades menores que 18 anos. O governo do estado de São Paulo e o Butantan, inclusive, encaminharam também um pedido à Anvisa para que libere logo a vacinação de crianças e também com a Coronavac. Mas esse tipo de pedido, né, que vem de um ente político, como é o estado de São Paulo, tem algum peso na decisão técnica da Anvisa, doutor? Nenhum. Na verdade, a Anvisa só libera o uso de vacinas após solicitação do laboratório produtor, né? Não é o estado, o município, um político que pleiteia o uso de vacinas em alguma faixa etária. Porque a Anvisa é um órgão técnico, uma agência regulatória, que ela só recebe pedidos de laboratórios fabricantes que apresentam seus dados, que apresentam seus estudos, e esse dossiê, uma vez submetido à agência, ele é revisado e, obviamente, aí sim você pode autorizar ou não o uso. Então, é uma fala política que, na verdade, ela não encontra nenhum caminho, né, legal para sua aprovação. É claro que todos nós gostaríamos de ver aprovadas vacinas, mas o desejo de cada um não pode ser, vamos dizer, não embasa, né, uma recomendação de uso da Anvisa. O que nós precisamos é que os laboratórios produtores de vacinas, de posse dos seus dados, dos seus estudos, de suas informações, apresentem a qualidade desses estudos para que a agência possa liberar. E eu não tenho dúvida que, no caso da vacina da Pfizer, será uma questão de tempo, porque já feita essa avaliação pela agência americana, o FDA americano, com todo o rigor que a agência americana faz, aprovando de 5 a 11 anos de idade, a extensão aqui para o Brasil para um produto da Pfizer, que já tem registro definitivo no país, não registro temporário, é uma questão de tempo. Eu acho que a Anvisa, recebendo esse dossiê do FDA e da própria Pfizer, deve fazer também a sua mudança em bula, talvez esse ano ainda, para que a gente possa começar a vacinar de 5 a 11 anos. Eu acho que vai ser a primeira vacina de 5 a 11 anos, vai ser a da Pfizer. Então a gente espera que outras sigam o mesmo caminho. Apresentem seus estudos, mostrem seus resultados e submetam à Anvisa. Doutor Renato Kfouri, muito obrigada pela participação aqui no Ao Ponto mais uma vez. Bom trabalho para o senhor. Muito obrigado, doutor. Um abraço. Eu que agradeço, Carol, Roberto. É sempre um prazer falar com vocês. Um grande abraço a todos que nos acompanham.
Esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A produção foi da Amanda Scatolini e a edição é do Gustavo Angeléias. Tchau. Até mais.